Financiamento Procultura. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na cultura. Olá pessoal, essa série de vídeos do projeto Música Toca é realizada com recursos da Lei 14.017 de 2020, a Lei Aldir Blanc. Sejam bem-vindos à terceira aula de trombone. Hoje nós iremos nos aprofundar em alguns estudos que tivemos na segunda aula e iremos aprender duas músicas novas. Nosso primeiro passo então será um exercício utilizando as notas que nós aprendemos lá na segunda aula. Nós iremos utilizar do si bemol grave, que foi a primeira nota que aprendemos, até o si bemol agudo. É muito importante que esse tipo de exercício seja repetido várias vezes. Eles ajudam nós a aumentar nossa resistência, principalmente, e também nos ajudam a entender melhor as posições e as relações da nota com a vara, o que é muito importante para o trombonista. Depois de um tempo, essas posições têm que se tornar naturais para nós, a ponto de que a gente consiga tocar de olhos fechados, por exemplo. Para o próximo exercício, eu irei ensinar algumas notas novas para que nós possamos completar ele. As notas são as notas mais agudas acima de si bemol, que vai ser dó, ré, mi bemol e fá. Ao aprender essas notas, nós teremos um alcance maior sobre o instrumento e poderemos executar músicas mais complexas. Então eu vou demonstrar para vocês aqui as posições de cada nota e como a gente vai praticar elas. Primeira nota então, que vai ser o dó, vai ser aqui na posição 3. Posição 1, 2, posição 3. Um pouco antes da campana. A posição do ré, que é a nota seguinte, vai ser na mesma posição do si bemol agudo, que é aqui, tudo fechado, posição 1. A posição do mi bemol vai ser na mesma posição do dó, aqui, posição 3. E por fim, a posição do fá vai ser novamente na posição 1, tudo fechado. É um pouco lógico até se tu for pensar, porque vai subindo nas mesmas proporções. E vai ser aqui as notas que vão estar nos espaços e aqui as notas que vão estar nas linhas da pauta. Então, vou demonstrar uma vez como são essas notas. Como vocês podem perceber, essas notas são bem agudas. E como elas são em posições parecidas, sendo que duas delas são na posição 1 e duas delas são na posição 3, a gente vai ter que cuidar muito na hora de executar elas com os nossos lábios. A única diferença de uma nota para outra vai estar na pressão que a gente vai estar fazendo. E conforme a nota vai ficando mais aguda, mais pressão a gente faz. Então, por exemplo, o si bemol e o ré, que estão na mesma posição, na posição 1, vão ter que ter uma leve diferença na hora da pressão. Eu vou ter que fazer mais pressão no ré. Assim como quando eu for executar o fá, que também é na posição 1, eu vou ter que fazer mais pressão ainda. Agora eu vou dar algumas dicas sobre como produzir esses sons mais agudos. A primeira é esticar bem os lábios. Os nossos lábios são músculos, e quando a gente estica eles, eles vão vibrar bem menos. Quando produzimos as notas graves, os nossos lábios vibram bastante, porque estamos com eles bem relaxados. Nos agudos é justamente o oposto, a gente vai ter que esticar eles, quase contrair, e aí o nosso som vai sair com uma coluna de ar menor, e a gente vai estar produzindo os sons agudos, os sons mais acima da pauta. Outra dica é a gente firmar mais o bocal contra o lábio. Fazendo isso, a gente vai fazer com que o nosso lábio vibre ainda menos, a gente consiga controlar mais essa vibração. E o nosso som vai sair mais limpo. Então agora, nós iremos executar um exercício utilizando só notas agudas. Nós vamos começar numa nota anterior, o si bemol, que também é na posição 1. Iremos si bemol, dó, ré, mi bemol e fá. O trombone é normalmente um instrumento que é utilizado para notas graves, então as notas agudas podem ser um pouco mais difíceis de tirar nele. Como eu já disse, volte no exercício, toque várias vezes até você sentir que está conseguindo tocar bem essas notas. Agora nós vamos para um exercício mais complexo, um pouco mais avançado, utilizando essas notas agudas, onde nós vamos voltar lá nas primeiras notas que nós aprendemos, o si bemol grave, e iremos fazer uma escala do si bemol grave até o fá agudo.
Agora que já aprendemos mais algumas notas e temos um alcance maior, vamos executar uma música. Essa música aqui eu já toquei ela uma vez lá na primeira aula e ela é bem fácil de aprender. Se chama Vou com os Santos a Marchar.
É uma música tradicional americana e ela é muito tocada por bandas marciais. Eu vou executar ela uma vez novamente para a gente ouvir, pegar bem a melodia e depois nós vamos aprender o passo a passo de como executar. Agora irei ensinar um passo a passo de como tocar cada frase da música e depois iremos tocar juntos. As duas primeiras frases utilizam as mesmas 4 notas na sua sequência. A gente vai utilizar o Fá na posição 1, o Lá na posição 2, a gente vai utilizar então o Si bemol na posição 1 e o Dó na posição 3. Vamos de novo. Fá, Lá, Si bemol e Dó. Na terceira frase, iremos utilizar o mesmo começo. Fá, Lá, Si, Dó. E daí iremos continuar com Lá, Fá, Lá, Sol. Vai ser então novamente o Lá aqui na posição 2, o Fá na posição 1, volta para o Lá e termina com o Sol na posição 4. Na próxima frase, iremos continuar com Lá, Lá, Sol, Fá. Então, Lá na posição 2, Lá, Lá, Sol na posição 4, Fá na posição 1. Continuando, Fá na posição 1, Lá na posição 2, Dó na posição 3, a gente vai fazer novamente um Dó e voltar para o Si bemol na posição 1. Então, Fá, Lá, Dó, Dó, Si. Agora, para o final, nós temos duas versões. Nós temos a primeira, que ela serve para a gente voltar lá no início e tocar a segunda vez a música, e o final da segunda vez, que é para realmente completar a música. Vou explicar os dois. O primeiro final, a gente vai pegar e repetir lá o início, Fá, Lá, Si, Dó, e a gente vai fazer Lá, Fá, Sol, Fá. Então, Lá na 2, Fá, Sol, Fá. A segunda versão do final, que é para encerrar a música, a gente vai subir ao invés de descer. Então a gente já sabe fazer o início de novo. Fá, Lá, Si, Dó. E a gente agora vai fazer Dó sustenido na posição 2, Ré na posição 1, a gente vai fazer o Mi natural na posição 2 e vai terminar com o Fá agudo na posição 1. Então vou demonstrar aqui, ó. Fá, Lá, Si, Dó, Dó sustenido, Ré, Mi, Fá. E assim a gente termina a música.
Agora eu vou trazer mais uma música para nós, que é um pouco mais difícil, mas é um bom desafio para quem está querendo pegar essas notas agudas melhor. O nome dela é Rollerie. Ela é uma música do folclore alemão, muito tocada em festas típicas lá na Alemanha. E eu vou ensinar para vocês primeiro executar uma vez e depois teremos um passo a passo também. Então vamos para o nosso passo a passo. A primeira frase é a seguinte: Fá na posição 1, Ré na posição 3, Fá de novo na posição 1, Si bemol a gente vai apertar o lábio, vai fazer na posição 1 também, Lá na posição 2, Dó na posição 3 e cai no Mi bemol na posição 3. Então a gente vai ter que soltar bem o lábio, parar de fazer tanta pressão para pegar essa nota grave. A gente vai fazer então na seguinte frase: 2 Sol, um mais comprido que o outro na posição 4. A gente vai até o Lá na posição 2, volta para o Sol na posição 4, cai no Fá na posição 1. E daí a gente sobe do Ré na 4, Mi bemol na 3 e Fá na 1. Na próxima frase, então, a gente vai estar começando no Si bemol. A gente vai fazer 2 Si também. A gente vai subir para o Ré, que também é na posição 1. Então a gente vai ter que aumentar a pressão do lábio. A gente vai fazer Si, Si, Ré, Ré. E daí a gente cai no Dó, na posição 3. E a gente vai fazer Dó, Sol, Dó. Então 3, 4 e 3. E para finalizar essa parte que seria o verso da música, a gente vai fazer Si bemol na 1, Lá na 2. Então a gente vai na posição 4 para fazer o Sol e volta Lá, Si e termina com mais 3 Si. Então entramos agora no refrão da música, onde nós vamos terminar ela. A gente começa no Ré, na posição 1, cai no Dó e no Si. Ré, Dó, Si. E a gente cai lá no Fá e faz Fá e Si bemol. Fá, Si, Lá. Então como é que a gente vai fazer esse Fá, Si? A gente vai ficar apertando um pouco o lábio para fazer o Si e soltando para fazer o Fá. A gente vai estar na mesma posição e são notas rápidas. Então vai ter que treinar bastante essa parte. E acaba caindo no Lá na posição 2. Aí a gente daí faz 2 vezes. Dó, Si, Lá. Dó, Si, Lá. E a gente faz novamente, cai no Fá e faz Fá, Lá, Si. Aí a gente entra ali na primeira casa, onde a gente vai fazer uma subida e a gente vai voltar lá no início do refrão. Então a gente vai fazer Si, Ré, Fá, tudo na posição 1. São as notas novas que a gente aprendeu. E a gente vai ter que apertar cada vez mais o lábio. Então no Si a gente já entra com o lábio apertado, a gente aperta um pouco mais para fazer o Ré e mais ainda para fazer o Fá. Si, Ré, Fá, e a gente faz de novo o início. Ré, Dó, Si, e toca mais uma vez toda essa linha, que é a terceira linha da música, como eu já expliquei. Para finalizar a música, então, na segunda casa, a gente vai tocar um Si bemol médio de 3 tempos, e por fim, a gente vai tocar ele bem grave. A gente vai esperar o fim da música e dar um ataque bem grave no Si bemol, com o lábio totalmente relaxado e vibrando bastante. Agora vamos tentar tocar juntos.
Essa foi a nossa aula 3. Espero que tenham gostado. Hoje nós aprendemos 2 músicas novas, expandimos um pouco nosso repertório e também aprendemos mais algumas notas. Continuem praticando as músicas e eu dou uma grande dica aqui para vocês: tentem decorar as músicas. Decorar as músicas é um excelente exercício para quem está começando num instrumento. Na descrição do vídeo a gente vai adicionar um link com todo o material que a gente viu hoje na aula, partituras das músicas e dos exercícios, para quem quiser continuar praticando. Nos vemos na aula 4, onde iremos aprender mais algumas técnicas e iremos encerrar o nosso curso. Até lá! Financiamento Procultura. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na cultura.